Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Estamos aqui felizes mais uma vez para transmitirmos a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje estaremos com um tema forte, que vamos falar aqui acerca dos segredos de maná. Hoje a nossa meditação se encontra no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo de número 14, que diz assim a palavra: E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda como a geada sobre a face da terra. Amém? Meus irmãos, a Bíblia, livro do Êxodo, significa saída. Todo mundo sabe que no início do livro do Êxodo vai falar acerca das tribulações que Israel estava passando, do nascimento de Moisés, aquele grande libertador ali, da sarça ardente, Deus se apresentando no meio do fogo de uma sarça ardente para Moisés. Vemos que Moisés vai recusar a sua chamada, Deus vai dizer que era com Moisés assim mesmo. Vemos Deus derramando as pragas sobre o Egito, a saída de Israel ali do Egito, depois da 10ª praga com a morte de todos os primogênitos do Egito. Vemos a santificação de todo o primogênito de Israel para Deus. Vamos ver a abertura do Mar Vermelho ali no capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 vemos o cântico de Miriam. E no capítulo 16 vamos ver aqui sobre o maná. A Bíblia diz que eles saindo do deserto de Elim chegaram ao deserto de Sim. E a Bíblia diz que quando chegaram ali, o povo de Israel começou a murmurar diante do nosso Deus. Começou a reclamar, começou a dizer que no Egito as coisas andavam melhores do que naquele deserto. Reclamaram de Moisés: por que nos tiraste, Moisés, do Egito para nos matar nessa terra de sequidão, nesse sol quente, causticante, nesse calor? E a Bíblia diz que Deus ouviu as murmurações. Ele disse: olha, eu tenho visto as murmurações do povo. Diga ao povo que eu vou mandar maná pela manhã, que vou mandar carne pela tarde, para eles comerem. E o interessante é que o que é que significa maná? A palavra maná, ela vem do hebraico que significa o que é isto. E vemos isto no versículo de número 15 do livro do capítulo 16. A Bíblia diz que e vendo os filhos de Israel, o maná caído ali do céu, perguntaram: o que é isto? Então é justamente o que significa maná. Maná significa o que é isto. Então vamos começar a falar acerca do maná. Em primeiro lugar, nós vemos que o maná, vemos que era uma coisa miúda, versículo 14. O que é uma coisa miúda? Miúda fala de humildade, Era uma coisa pequena, uma coisa simples. Assim fala acerca do nosso Jesus Cristo. Jesus era um homem humilde, uma pessoa simples. Jesus veio à terra não como um gigante, não como um guerreiro. Não, ele nasceu como um bebê, como uma criança, uma gestação natural. Certo é que concebida pelo Espírito Santo. Mas o pão ali descido do céu era uma tipificação de Jesus Cristo. O maná explica realmente quem é Jesus Cristo. Então veja que o maná não era um pão, um baguete, um pão, não, era uma coisa miúda, simbolizando ali a humildade de Cristo. Em segundo lugar, vemos que o maná era redondo. Redondo, um círculo, ele é o símbolo da eternidade. Em João 8,53, vemos também o apóstolo falando acerca da eternidade de Jesus Cristo. Jesus era eterno, Jesus é eterno para a glória do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, vemos que o maná era uma coisa como a geada, ou seja, branca, de cor branca como a geada. Então,
Branco é símbolo de pureza, branco é símbolo de santidade, né? Jesus foi impecável aqui na terra, né? Vemos que o maná tem tudo a ver com Jesus Cristo, né? Esse pão vivo que desceu dos céus, né? em que o povo de Israel comia lá no deserto, morria, mas aquele que come de Jesus, né? jamais vai morrer, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, a Bíblia vai dizer que o maná era doce, né? Sim, o maná era doce. Em Números capítulo 11, né? versículo aqui de número 7, né? a Bíblia vai dizer que o maná era como semente de coelho e a sua cor como cor de bidélio, espalhava-se o povo colhia, né? Muitos deles moíam, né? e tal. Então, vemos que o maná era doce, né? A Bíblia diz aqui, ó, em 16:31, e chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel, né? A Bíblia diz assim lá no Salmo 34, versículo número 8, provai e vede que o Senhor é bom, né? Coisa linda é a palavra do Senhor, né? Então, a palavra de Deus ela é doce, o maná era doce, né? Não precisa de mistura. A gente viu que quando Israel saiu do Egito, saiu um vulgo de gente, uma mistura dos egípcios ali com Israel, e eles pegavam esse pão que Deus mandava do céu e triturava, né? A Bíblia diz aqui em Números 11, espalhou-se o povo e o colhia, em moinho o moía, e num graal pisava, e em panela o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de azeite. Ou seja, pegava o maná doce de Deus, já que tinha aquela doçura, né, como sabor como bolos de mel, e agora já não tinha mais sabor como bolos de mel, mas sim como de azeite. Ou seja, pegando o maná de Deus, triturando, dando outro sabor a ele. Assim, muitas vezes são os falsos profetas, os falsos apóstolos, têm pegado a palavra de Deus, triturado, né? Dado outras interpretações. Muito cuidado com isso, né? Devemos ter muito cuidado com isso, com relação ao maná, né? Em quinto lugar, vemos que o maná ele é nutrição para nós. O maná é nutrição para mim. A Bíblia diz que por 40 anos esse povo comeu maná, ou seja, algo que supria a necessidade física dele. Mas o pão vivo que desceu dos céus também é maná para a nossa vida. Jesus é vida, né, para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele é nutrição. Todo o corpo deve se nutrir pelo menos 3 vezes, de 3 alimentações diárias. Assim é nós cristãos, devemos nos nutrir da palavra de Deus diariamente, constantemente, para a glória do seu eterno nome, né? Mas o interessante é que o maná ele retrata também a forma como Jesus veio. Sim, o maná retrata a forma como Jesus Cristo veio. Em primeiro lugar, de onde é que veio o maná, irmão Júlio? Em primeiro lugar, do céu. E Jesus também veio do céu. A Bíblia diz que o maná não era importado do Egito, não. O maná não era feito no deserto pelo povo de Israel, não. O maná vinha justamente do céu, né? Então, onde é que Jesus veio? Jesus Cristo veio dos céus, né? Jesus veio dos céus para nos trazer vida e vida com abundância. Assim era o maná caía diariamente dos céus, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, como é que o maná retrata a forma que Jesus veio? É que ele venha à noite, né? Cada início de manhã, quando o povo de Israel se levantava, já estava
o maná lá. O maná vinha à noite, juntamente com a neblina, juntamente com o orvalho. O maná vinha ali. Então Jesus também veio à noite. A noite é símbolo de trevas, de escuridão, né? A Bíblia diz que Jesus também veio a este mundo, né? Mas os pecadores, infelizmente, amaram mais as trevas do que a luz. Jesus apareceu a Nicodemos à noite. Jesus nasceu à noite também, né? Então, Jesus veio a este mundo de escuridão, de trevas, para salvar o mais vil pecador, né? E o nome dele ser glorificado. Interessante, irmãos, é que o maná, ele vinha sobre o orvalho à noite. Olha só o que a Bíblia diz em 11 de Números. A Bíblia diz em 11 de Números, versículo de 9, diz assim: e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então o maná, ele vinha ali sobre o orvalho. O que isso significa? O orvalho é símbolo do Espírito Santo, né? Pois Jesus veio a esta terra por intermédio do Espírito Santo, pela obra miraculosa do Espírito Santo, né? Jesus veio através da Virgem Maria. Então vemos aqui, uma coisa interessante, o maná vindo ali sobre a geada, o maná vindo ali sobre esse orvalho para não ter esse contato com a terra, né? Então ele vinha ali sobre juntamente com o orvalho. Jesus veio também a este mundo sobre a obra miraculosa do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida. Que coisa maravilhosa, é o ensinamento do maná, né? Outra coisa, o que é que o maná tem a ver com Jesus Cristo, com a forma que Jesus Cristo veio? Vemos que o maná caía justamente no deserto. O maná, o mundo, sabemos que o mundo não é um oásis, não é um paraíso, apesar de ter muitos lugares bonitos, mas lugares passageiros. Jesus veio exatamente no deserto. Jesus veio aonde as pessoas estavam, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda. O maná caía no deserto. Jesus veio a este mundo para nos salvar. Em quinto lugar, vemos que ele veio para um povo rebelde, né? Que memória fraca Israel tem, apenas 6 semanas que tinha sido libertada do Egito. 1 mês e 15 dias aproximadamente, já estavam murmurando quantos milagres Deus tinha feito no Egito, e já estavam murmurando atrás de carne, atrás de água, atrás de muitas coisas. Mas vemos o nosso Deus vindo justamente mandando maná para esse povo rebelde, mostrando a sua misericórdia, mostrando o seu amor para conosco, mandando maná de manhã, carne à tarde. Um certo escritor, ele fez uma pesquisa interessante. Sabemos que aproximadamente 2 milhões de pessoas estavam no deserto ali. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Muitos calculam aproximadamente 6 milhões, 2 milhões de pessoas. Interessante que um homem fez uma pesquisa e disse e começou a calcular aproximadamente para suprir a necessidade diária dessas pessoas, com pelo menos com pelo menos 4 litros, né, de maná para cada uma, diariamente, aproximadamente 4 litros de maná para cada pessoa. Veja só, seria necessário 4 trens de carga com 60 vagões, né, cada um. Ou seja, ele calculou e disse: olha, tinha que ter pelo menos 4 trens de cargas
Cada um tinha que ter 60 vagões entupidos de maná, com pelo menos 4 litros para cada um. Veja a misericórdia de Deus. Multiplica isso por 40 anos. Quantos e quantos milhões de litros de maná não daria? Veja a misericórdia de Deus através do maná. Que, em sexto lugar, vemos que o maná caiu exatamente aonde eles estavam. O maná não estava nos céus, nem embaixo da terra, não. O maná caía justamente onde eles estavam, onde eles podiam pegar. Jesus é um homem de fácil acesso. Onde é que eu posso buscar Jesus? Lá em Israel, eu não tenho condição de fazer uma viagem para lá, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus está aí, bem pertinho de ti, no teu coração. Jesus não está além de onde a gente não podemos buscar, não. Jesus está bem próximo de mim e de você. Veja a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas o interessante é que o maná mostra o que devemos fazer com Jesus Cristo. O que devemos fazer com o maná? Em primeiro lugar, devemos perceber a necessidade que nós temos. Israel percebeu que estava com fome e necessitava de comida, de água. Nós também devemos perceber a nossa necessidade. Faça como o filho pródigo. Perceba a sua necessidade. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, disse: olha, eu estou com fome. Quantos trabalhadores meu pai tem lá? Eu estou aqui perecendo de fome, morrendo. Vou voltar para a casa do meu pai, vou erguer minha cabeça. O que nós devemos fazer com relação a esse maná? Nós devemos nos inclinar. O povo de Israel tinha que se inclinar para pegar o maná. O maná caiu no deserto, no chão. Ou seja, eles tinham que se inclinar. Devemos inclinar se quisermos pegarmos desse maná. Ter a humildade de se humilhar, de se ajoelhar, de buscar esse maná, de buscar a Deus. Quantos já não tem mais a humildade, não se ajoelham de buscar a Deus? Ter humildade de pegar Ele, se ajoelhar, de buscar a Ele. Outra coisa interessante, nós devemos pegar por nós mesmos, cada um pegava o seu maná. Não bastava olhar para o maná, não bastava admirar o maná. Eles tinham que pegar, comer. Salvação individual. Quantas pessoas, muitas vezes o evangélico faz as cruzadas, faz um culto, as pessoas dizem: eu admiro os evangélicos, sou simpatizante do evangelho. Não basta isso, não. Você tem que pegar dele, comer dele. É necessário comer do maná, é necessário pegar do maná, é necessário se inclinar para pegar o maná. Interessante que eles tinham que fazer isso pela manhã. Ou seja, tem um tempo certo de pegar o maná, porque as portas vão se fechar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. É o que a Bíblia diz. E para não ficar muito delongada a nossa reflexão, nós devemos continuar nos alimentarmos diariamente. Eles tinham que se levantar todos os dias pela manhã para buscar do maná. E nós devemos também nos alimentar desse maná diariamente. Como, irmãos? Lendo a palavra, orando, jejuando, consagrando, buscando conhecimento nas escrituras, indo para a igreja buscar o Senhor diariamente. Não, Júlia, porque eu já tenho um azeite guardado na botija que dá para muitos anos, então não basta, só basta ler a Bíblia uma vez porque eu já tenho conhecimento. Não, a Bíblia diz que quando era no sexto dia, o povo de Israel tinha que pegar para 2 dias, porque o sábado era descanso. Muitos deles com medo muitos deles pegavam e guardavam, mas quando eles guardavam durante a semana cheirava mal. Ou seja, eles não acreditavam que Deus poderia mandar no outro dia e começava a guardar o maná, né?
E a Bíblia diz que quando guardavam cheirava mal. Mas, por exemplo, no 6º dia, eles podiam guardar para o 7º dia, que era o sábado. Porque eles iam ficar sem trabalhar, descansando, só adorando a Deus. Então vemos aqui a necessidade, sim, de esperar na providência diária do Senhor. Devemos continuamente nos alimentarmos desse maná. Que Deus te abençoe, que esta palavra sirva para a sua vida. Se você gostou, compartilha para alguém, se inscreve no canal. E que a cada dia possamos nos alimentar desse maná para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe e a paz de Cristo. Amém.